Tem muitas pessoas que estão começando agora no YouTube e querem criar canais darks, porém tem uma dificuldade na hora de editar o seu vídeo. E se eu te falar que existe automação para isso? Muito bom! Outras pessoas querem criar mais canais e um processo de automatizar a edição dos seus vídeos ajuda bastante a escalar, a ter mais canais darks. Eu sei, tem muita gente que sabe editar vídeos e não abre mão disso. Tudo bem, eu parabenizo essas pessoas, é bem legal. Mas esse vídeo é especial para você que gostaria de conhecer a automação de vídeos para canais darks. Então deixe seu like e fique comigo até o final. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu vou te mostrar agora como fica um vídeo editado com automação. A luz do fim de tarde, outrora um convite para a esperança, agora se arrastava preguiçosa pela janela do meu pequeno apartamento, tingindo as paredes de um laranja melancólico. Eu observava as sombras se alongarem e, com elas, o peso das minhas preocupações parecia se adensar. Sabe, houve um tempo em que eu achava que fé era o suficiente. Acreditava piamente que, se eu orasse com fervor, se eu me mantivesse firme nos caminhos do Senhor, tudo se resolveria. Mas os meses se arrastavam, as contas se acumulavam e as portas que eu tanto batia permaneciam obstinadamente fechadas. A prosperidade, essa palavra que antes soava como um sussurro suave de bênçãos, agora me parecia um sonho distante, uma miragem no deserto da minha realidade. Eu me via em um momento de encruzilhada, como se estivesse parada em um cruzamento de caminhos, sem saber para onde ir. O peso das dificuldades pairava sobre mim, esmagador, e, confesso, em alguns momentos de desespero, eu me questionava: será que a fé, essa chama que sempre me guiou, seria realmente o suficiente para me erguer dessas cinzas? Minha mente vagava por lembranças de sermões, de passagens bíblicas que falavam de vitórias, de provisões. Eu me agarrava a elas com a força de quem se afoga, mas a realidade era teimosa. Os recursos diminuíam, a ansiedade apertava meu peito e o sono se tornava um luxo raro. Eu sentia um vazio se instalar, um questionamento profundo sobre o propósito de tanta luta. Parecia que eu estava dando o meu máximo, mas o resultado era sempre o mesmo: um passo à frente, dois para trás. Em noites assim, quando o silêncio da madrugada era quebrado apenas pelo tic-tac insistente. Bom, aqui já deu para vocês terem uma ideia, né, de como fica a edição do seu vídeo. Lembrando que essa edição automatizada, ela te permite, né, você também tá colocando uma marca d'água aqui no seu vídeo, ela te permite tá colocando legenda no teu vídeo, ela faz a animação das imagens de forma automatizada, ela coloca esses efeitozinhos de luz, né, deixa eu tirar aqui o volume só para vocês verem, ó, que tem aqui, ó, um efeitozinho, ó, de luzes, tá vendo? Esse bugzinho que tá dando aqui, pessoal, é porque eu tô usando, né, o OBS, e ele puxa bastante aqui, né, da nossa máquina. Mas bom, vocês estão vendo que tá tendo uns efeitozinhos aqui, ó, de luzes aqui. Eu quis deixar assim, quando o fundo tá preto, né, ele mostra um pouco mais. Bom, para você conseguir fazer uma edição de mistura imagens, videozinhos ali, né, tem esses efeitos, faz as animações de imagens ali, tudo de forma automatizada, tem esse efeito de transição, né, você pode ver que tem um efeito chamado fade, que é quando passa de uma cena para outra, ele vai escurecendo ali devagarzinho. Bom, essa edição aqui, ela foi toda automatizada, sério mesmo, e é uma edição que você pode fazer para qualquer canal do YouTube e não vai ter o problema ali, tá, com monetização. Por quê? Porque isso aqui está simplesmente fazendo uma edição que qualquer pessoa faria, tá? O algoritmo do YouTube não vai adivinhar que você não fez essa edição aqui manualmente, porque ele não tem recurso para isso, não tem nem como. Se você tivesse editado um vídeo exatamente assim no CapCut, ia ser a mesma coisa e não ia mudar nada, ok? Vamos lá. Bom, agora eu vou te falar onde foi que eu fiz essa edição de forma automatizada. Foi em uma ferramenta que é aqui, né, do nosso próprio canal, que é uma das ferramentas, né, que é o Dark Video, que foram implementadas junto ao Dark Premium. Por favor, não saia desse vídeo, tá? O Dark Video hoje ele está aqui já junto
com o Dark Premium. Olha só que interessante, né? Aqui foi feito já a edição, já mostrou aqui que foi feita essa mesma edição, mas olha só, no início, né, o programa de edição, ele detecta, né, a nossa placa de vídeo, nossa quantidade de memória RAM. Eu vou ser bem honesto aqui, né, para pessoas que têm uma placa de vídeo assim um pouco melhor, igual a minha, uma RTX 3060, o tempo de renderização de um vídeo, ele é rápido, ele faz a edição e a renderização tudo ali num tempo bem bacana. Por exemplo, ó, esse vídeo que vocês estão acabando de ver aqui, eu tirei um print, tá? Quando ele terminou ali de fazer a edição. Olha só, o vídeo de 9 minutos, ele demorou 11 minutos e 39 para poder fazer todo esse processo que vocês estão vendo ali, ó, de animar as imagens, colocar transição, música de fundo. Praticamente ele fez completamente a edição do meu vídeo e gastou 11 minutos e 39 segundos, tá? Isso aqui, ó, se você tivesse pegado, aberto ali o CapCut, botado cada uma das imagens, feito tudo aquilo ali, eu tenho certeza que demoraria muito mais, tá? Então, assim, lógico, né? Vai depender também de você ter um computador legalzinho para trabalhar. Se você tiver um computador inferior, né, com a placa de vídeo inferior, é lógico que ele vai demorar um pouquinho mais. Não é esse absurdo todo, tá? Mas ele vai demorar um pouquinho mais. No lugar de se fosse ali 11 minutos, ia ser 15, vamos supor, né? Mas mesmo assim, é um tempo muito aceitável, tá? Principalmente para quem não tem tanta experiência, tá? Com edição de vídeo. Bom, olha só. Aqui em mídias, eu escolhi todas essas mídias aqui. Tem isso também, né? Foram 100 mídias, né? Entre imagens e vídeos, né? Lembrando que tem alguns aqui que são repetidos, né? Então, você pode ver, ó, arquivo selecionado, 63 imagens, tá vendo? E 50 vídeos. Então, vocês podem ver que foram bastante ali, né? Bastante imagens e vídeos, né? Não, na verdade foram 50 imagens e 13 vídeos, por isso que o total deu 63, tá? Não sei porque que ele foi aqui o 99, acho que é porque ele repetiu algumas aqui, eu acho que eu acabei selecionando duas vezes. Bom, tá aqui, ó, efeito, né? Eu escolhi aqui o zoom in, zoom out, que é o quê? É aquele efeito onde você dá aquele zoom para ampliar a imagem e depois você dá aquele efeito que é como se você tivesse pegado a imagem e estivesse diminuindo ela, tá? Que é o zoom in, zoom out, para ir para frente e voltando para trás, ok? Aqui em filtro de cor eu nem escolhi nenhum, deixei o efeito de transição, tem alguns modelos aqui, eu deixei esse fade, tá? Que na verdade ele é recomendado porque ele é um modelo padrão, mas você pode escolher qualquer um, tá? Em narração eu peguei aquele áudio, né, da narração ali que foi criado, tá? Por uma ferramenta que também é aqui do canal, que vem de bônus aqui do Dark Premium, né? Que é o TTS Emotion, né? Ele faz ali com aquela emoção e tudo mais, uma voz bem natural, bem bacana e não precisa pagar mais nada por isso, né? Pode criar quantos áudios quiser ali, né? De forma gratuita. Bom, olha só, eu escolhi aqui o áudio da minha narração e a duração das imagens. Então, todas as imagens ali, né, e vídeos tiveram a duração de 10 segundos, tá? Então, com 10 segundos, o próprio sistema aqui, ele corta e todas as cenas vão ter 10 segundos. Aqui, né, em música de fundo, eu escolhi uma música de fundo que eu peguei do próprio YouTube, né? É uma música sem direitos autorais ali. E defini que o volume dela ia ficar em 21, menos 21 dB. Para quê? Para ficar aquele áudio suave de fundo que vocês viram ali, né? Que não atrapalha a narração. Então, ficou uma música de fundo ali, ó, tocando de forma, né, bem suave, sem atrapalhar a narração, bem bacana, né? Principalmente para canais ali de oração, reflexão, motivação e tudo mais. Não, na verdade, motivacional você tem que deixar até um pouco mais alto. Aqui, ó, em legenda SRT, né, primeiro você pega, seleciona o seu áudio aqui na ferramenta, né? Tem essa ferramenta criar legenda, você seleciona o seu áudio e cria um arquivo chamado SRT. Depois você pode vir aqui, ó, pegar esse arquivo. É bem rapidão para gerar o arquivo, né? 1 minuto ali. Então você pega ali, ó, cria esse SRT, seleciona ele aqui. Aqui você escolhe a cor, eu deixei amarelo mesmo, sombra preta, tá? E também daquele jeitinho que vocês viram que tá ali. Mas vocês têm como personalizar, mudando a fonte, mudando a cor, deixando com borda ou sem borda, com sombra ou sem sombra, enfim, vocês podem personalizar a legenda. Eu que deixei daquele jeito, tá? Aqui em efeitos avançados, né? Eu escolhi esse efeitozinho aqui, ó, que é o efeito de partículas de fogo. Eu poderia selecionar mais, tá? Porque dá para você colocar mais efeitos para poder, né, eles estarem passando aqui em uma cena um efeito, outra cena outro efeito, enfim.
tá passando um após o outro. Ou também você pode combinar efeitos colocando aqui, ó, empilhar, empilhados sobrepostos. Assim você consegue pegar dois efeitos, né, e trabalhar com eles combinados, tá? Como por exemplo um efeito de neve mais um efeito ali de faísca. Mas eu deixei um só porque eu acho que combinar efeitos de repente não fica muito legal, fica muito poluído. Bom, na identidade visual eu peguei aqui, ó, selecionei essa logo aqui, né, que é a logo de um canal, né, que eu não tô postando mais vídeos não, mas esse canal aqui ele tem 4.000, quase 5.000 inscritos aqui. Eu parei de postar porque eu tive uns problemas pessoais, depois que eu, né, perdi ali a minha vozinha e tal, eu tava meio desanimado, parei com o canal, mas o canal tá até monetizado e tudo, eu vou voltar a postar nele, mas tá aí. Eu escolhi, né, a minha logo, marquei que eu quero usar a logo aqui, escolhi aonde eu queria que aparecesse. Aqui mostra uma préviazinha, é porque tá pequeno para vocês aí, né? Mas ele aparece uma prévia, tá? Aqui, ó, ele mostra aqui no cantinho aqui, onde tá a logo, né? Para quem vai estar utilizando, vai conseguir visualizar. Aqui você pode ajustar a transparência dessa logo, o tamanho que ela vai ficar. Então, se eu colocar ela aqui, ó, e deixar a opacidade em 100%, você já vai conseguir ver, né? Então, assim, você tem como trabalhar a opacidade, né? Eu gosto de deixar ali na base dos 30. Você tem como regular aqui o tamanho que ela vai aparecer no seu vídeo e a distância que ela vai aparecer também da borda, tá? Então a distância eu gosto de deixar ali no 2 mais ou menos, tá bom demais. E na hora de exportar o vídeo é só você escolher aí, né? O tamanho do vídeo, no meu caso ali foi um vídeo em Full HD, né? 1920 por 1080 e escolhi o Vulkan, tá? Que é, no caso ali, porque a minha RTX, né? 3060 da NVIDIA, ela tem o Vulkan, mas se fosse outra, por exemplo, uma GTX, tem o NVENC, tá? Ambas aí você consegue estar editando aí, depois só colocar para gerar. Eu não posso nesse momento mostrar para vocês editando esse vídeo, tá? Colocar aqui para editar esse vídeo, por quê? Porque eu estou usando o OBS. Se eu fizer isso aqui, vai dar travamento, tá? Na minha gravação aqui, e aí eu ia, né, arrebentar com tudo aqui, não ia dar para me mostrar para vocês. Por isso que eu preferi fazer isso, né? Já editar depois do vídeo todo editadinho, bonitinho aqui, eu chegar e abrir o vídeo e mostrar para vocês, ó. Muito bacana, né? O vídeo, ó, como vocês podem ver, ó, tá vendo a legenda, ó, ele tem os efeitos, ele passa as cenas, ele passa tudo. Eu não vou dizer para vocês, nossa, essa aqui é a melhor edição do mundo, não, porque uma pessoa que é profissional da edição de vídeo ia chegar aqui e ia querer me bater, né? E com razão, porque realmente tem pessoas que sabem muito bem editar um vídeo. Lembrando que também, mesmo depois de editado aqui, você poderia, por exemplo, levar lá no CapCut e colocar mais algumas coisinhas, algumas firulazinhas, né? Mas eu acho, tá, que, por exemplo, para canal de estoicismo, motivacional, espiritualidade, oração. Tem vários nichos, tá, que não precisa de uma edição melhor do que essa. Quando é um nicho assim, por exemplo, história, aí sim você pode selecionar cena por cena e tudo mais, mas mesmo assim, gente, eu vou falar bem a real para vocês. Muita gente tá monetizando o canal de história hoje com poucas imagens, tá? Por exemplo, sei lá, escolhe 15 imagens e aí você deixa aquelas imagens passando ali somente do personagem, tá? Por quê? Porque as pessoas ouvem a história, as pessoas não ficam assistindo ali aquela história. Muita gente quer a história para dormir, então não tem nem lógica você caprichar tanto na edição. Então, uma automação dessa aqui, por exemplo, para um canal de história, também serve e serve muito bem. Agora, tem pessoas que vão ter um capricho a mais, porque querem ter um canal ali onde ela coloca toda a criatividade dela, ela quer editar cena por cena, aí tá tudo ok também, tá? Eu bato palma para essas pessoas, admiro muito a pessoa que quer fazer um trabalho muito bem feito no YouTube. Eu torço muito para essas pessoas porque eu sei que o trabalho delas a longo prazo vai ser muito recompensado. Mas a realidade dos criadores de conteúdo de canais darks hoje é o que? É fazer em quantidade, tá? Uma coisa que eu não sou muito fã, tá? Só trabalhar em quantidade. Eu acho que o interessante é você dosar qualidade barra quantidade, tá? Mas podem observar, pessoal, que olha, fica um videozinho bem delicioso de assistir, um videozinho bem feitinho, bem legal. Se traduz em frutos tangíveis, em realizações concretas? Essa era a pergunta que ecoava em meus pensamentos, impulsionando minha busca. Era a busca por uma conexão mais profunda, por um entendimento mais claro de como acessar esse poder transformador. E foi nessa jornada introspectiva, nesse mergulho em minhas próprias inquietudes e esperanças, que eu comecei a desvendar os segredos de uma oração que, de fato, tem o poder de mudar tudo.
Eu me lembro de uma noite em particular. O céu lá fora umbreu, pontilhado por estrelas que pareciam indiferentes à minha luta. Aqui vocês podem observar, né, que tem algumas imagens que elas estão assim, ó, ela fica aparecendo aqui, mas isso aqui é porque essas imagens estão pequenas, tá, para o tamanho de 1920 por 1080, mas tem ferramenta aqui dentro do Dark Premium, por exemplo, que ele já pega todas as imagens e converte ela para o tamanho de 1080p. Eu esqueci apenas de converter antes, mas se eu tivesse convertido, ela ia aparecer aqui completa e não com essas faixas aqui do lado. Bom, pessoal, vou estar deixando para vocês o link, tá, dessa ferramenta que é a Dark Premium Plus. Ela tá agora em valor promocional, tá? Ela tá agora no valor da Black Friday, então vocês aproveitem, porque logo logo vai acabar esse período agora da Black Friday, né? E aí vocês vão acabar pagando um pouco mais caro, se caso vocês resolverem desejar. Quando vocês clicarem no link, vocês vão vir aqui para essa página, tá vendo? E nessa página aqui, ó, vocês vão ver tudo que vem junto com essa ferramenta Dark Premium Plus, tá? Não é somente essa função de editar vídeo, não. Vem o Dark Agents, o Dark History, vem o Dark Lot aqui, né, que vai vir para as primeiras 50 primeiras pessoas ali que adquirirem, tá? E já tá quase batendo aí, então você já corre logo também para você ter direito ao bônus do Dark Lot, né? E o Dark Premium. Enfim, com essa ferramenta aqui completa, vocês conseguem fazer tudo, tá, pessoal? Roteiro, imagem, narração, consegue pegar vídeos também do Pexels ali, ó, de forma automatizada, consegue selecionar ali vários videozinhos para vocês colocarem, né, com essas cenas de fundos aí que vocês viram aí. Enfim, vocês conseguem automatizar. Fora os, né, os bônus, o TTS Emotion, por exemplo, foi o que eu gerei essa narração, né, com voz bem humanizada. Ela vai vir de bônus também para vocês, tá? Vem o Dark Lot de bônus, vem um ano de Canva Pro, que é muito legal para vocês também estar pegando ali, né, imagens e vídeos também do Canvas, caso vocês quiserem fazer vídeo motivacional, de oração, enfim, né, gerador de ideias para vídeos, extensão do Google Whisk para vocês gerarem ali as imagens de forma automática e gratuito, tá? Também tem a extensão para vocês fazerem isso lá no Google FX, extensões essas que fazem todo o processo automatizado. Tem o Cenas Mix, né, que eu falei aqui, que você consegue já deixar todas as imagens no tamanho ali de Full HD, consegue mudar o formato delas, tudo para um formato único ali de PNG ou JPEG, caso vocês escolham, né, e até dá para vocês já automatizar o processo de deixar ali todas essas cenas dos seus vídeos aí para o mês todo ali, tudo ali nas pastas, né, você escolhe lá o seu banco de imagens e aí você já consegue também deixar ali tuas pastas ali tudo certinho, já com tanto de imagens e vídeos que você vai utilizar. Enfim, você consegue automatizar todo esse processo, tá? E isso, claro, né, automatizar de uma forma humana, inteligente, porque nós fizemos as ferramentas para trabalhar como se fosse um humano realmente fazendo e não um robô que faz as coisas de qualquer jeito. É tanto que para criação de roteiro e tudo mais tem uma participação muito grande da parte de vocês, tendo até agentes ali onde vocês podem estar configurando o agente ali com seu prompt e tudo mais, você mesmo passando as instruções, beleza? Então vai aqui no link que está no comentário fixado e não perca essa oportunidade.